Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje conversando com o médico geriatra Eduardo Freire sobre Alzheimer. Doutor, qual os primeiros sintomas do Alzheimer? Bom, as manifestações são muito individuais, mas no geral a primeira manifestação clínica percebida pelos indivíduos é a perda de orientação temporoespacial. Os indivíduos se perdem em ambientes conhecidos, têm dificuldade de lembrar datas, horários. Essa primeira manifestação, via de regra, ocorre nos 3 primeiros anos da manifestação da doença. Aí, a partir daí, já é importante a pessoa buscar ajuda. E antes disso, existe alguma certa idade, existe algum exame que pode se analisar, uma propensão para que as doenças se manifestem? Bom, para diagnóstico existem 3 exames. 3? 3 formas de avaliação que podem ser feitas. Esses exames, eles são para diagnóstico, para confirmação de uma suspeita de diagnóstico. Um deles são exames que podem ser aplicados no transcorrer da vida várias vezes, que são os testes neuropsicológicos, que são avaliações da cognição, raciocínio, memória, compreensão, orientação, e interferências emocionais nesses sintomas relacionados à cognição. Uma segunda forma de avaliação são os exames de neuroimagem. O que são os exames de neuroimagem? Existe um exame que chama ressonância magnética de crânio com espectroscopia, porque a espectroscopia é contagem dos metabólitos cerebrais, uma ressonância funcional do cérebro. Não é só para perda anatômica, perda funcional. Existe um outro exame que chama cintilografia de perfusão miocárdica, que também avalia perfusão, a chegada do sangue. Então, há uma alteração da irrigação em áreas cerebrais nas doenças Alzheimer e as demais demências. E um terceiro exame de imagem, dos chamados exames de neuroimagem, é o PET scan, que é um exame bem mais sofisticado e com precisão para fases mais precoces. Então, o PET é possível se pegar em fase muito inicial. É um exame que ainda é caro e de difícil acesso para boa parte da população, mas é um exame que cada vez mais vai se popularizar. Fora esses exames de neuroimagem, a forma mais precoce de se dar o diagnóstico é através da punção do líquor. Líquor é o líquido que fica na coluna, é um líquido cefalorraquidiano. Você, ao fazer a punção, existem 3 proteínas que elas estão intimamente ligadas à neurodegeneração. Uma dessas proteínas chama proteína beta-amiloide, uma segunda proteína tau e a terceira tau fosforilada. Essas proteínas elas se mantêm no mesmo patamar em todos nós no transcorrer da vida. E se houver um desequilíbrio desse padrão estabelecido, normal dessa proteína, isso sugere que a doença está começando. E quanto mais avançada for a doença, maior o desequilíbrio. Essa proteína beta-amiloide desce, ela diminui, e a proteína tau fosforilada sobe. Isso é como se fosse a assinatura da doença. No momento que você mudou esse patamar, a doença começou. E isso é muito importante porque isso pode acontecer entre 3 a 5 anos antes das primeiras manifestações clínicas. Então, antes da doença estar já com perda cognitiva, é possível uma detecção muito precoce. Só que não vai se fazer punção de líquor, que é um exame invasivo, em todas as pessoas. Quando há histórico familiar, quando há uma suspeição maior, e a faixa etária. Qual é a faixa etária? A faixa etária clássica, porque existem várias subapresentações da doença de Alzheimer, porque ela não é uma doença, é uma síndrome com várias apresentações. A faixa etária mais característica é acima de 65 anos. Agora, a cada década que passa, aumenta proporcionalmente o número de pacientes afetados. Tá? Tem um dado estatístico norte-americano que 2 em cada 10 indivíduos com mais de 70 anos nos Estados Unidos têm doença de Alzheimer. 2 em cada 3 em cada 10 acima de 75 e 4 em cada 10 acima de 80. Mas aí depende dos níveis também, né? Diagnóstico. Eu digo assim, o nível que a doença atinge a pessoa. Porque assim... A doença tem 3 fases. Sim. Fase inicial, fase moderada e fase severa. Na fase inicial, as manifestações
cognitivas, orientação, compreensão, memória, são pouco afetadas. O indivíduo mantém boa autonomia, boa capacidade de comunicação, percepção de fatores ambientais. Na fase moderada, ele começa a ter essa perda de autonomia gradual, vai chegar a um patamar em que ele já tem perda absoluta de autonomia, não tem mais capacidade de deglutição espontânea, e aí entra na fase severa. No transcorrer fisiológico, normal da doença, se nada for feito em contrário, esse período entre o início da doença e a chegada na fase avançada costuma ocorrer entre 7 a 10 anos. Então é uma involução de uma década. Agora, em se tratando com os remédios atuais, você posterga essa involução. Você consegue permitir que esse indivíduo tenha 15, 20 anos sem chegar na fase avançada. Por isso, justifica usar os medicamentos que tem atualmente, porque você, na pior das hipóteses, dá uma dignidade maior ao envelhecimento desse indivíduo. Agora, as novas drogas que se propõem a tratamento são drogas promissoras no sentido de, se possível, estabilizar na fase mais precoce. Claro, com certeza. Porque aí você impediria todo o ônus financeiro, pessoal, emocional, porque é uma doença terrível, porque ela afeta não só o indivíduo, afeta todos os que o circundam, afeta as famílias, para o Estado, para as pessoas, o custo disso é gigantesco, financeiro e pessoal. Com certeza. E hoje, em cada grau, em cada etapa que o senhor explicou, você tem medicamentos diferenciados? Medicamentos diferentes e se associam medicamentos. Tá? Numa fase moderada, via de regra, o indivíduo começa a ter mais frequentemente não só perda de autonomia, maior facilidade de queda, dificuldade de alimentação. Então você vai ter que fazer reposição de alguns nutrientes. Você fatalmente vai ter, nessa fase moderada, mais frequentemente tem alucinações e delírios. E esses indivíduos precisam, às vezes, de estabilizadores de humor, de medicamentos para impedir alucinações. A doença de Alzheimer, o que é um fato curioso? As pessoas elas gostam muito de dizer que os pacientes com demência ficam agressivos. O paciente com Alzheimer, ele não é um paciente com agressividade e normalmente não cursa no evoluir da doença com agressividade. Tá? Em alguns momentos ele pode ter alucinações e essas alucinações podem eventualmente levar a algum comportamento mais agressivo. Mas não necessariamente por conta da doença. Entendi. Pontualmente. E não é do processo natural da doença. Muito bem. Agora a gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, nós esperamos você.